e Juliano Fritzen. Olá, bom dia, são 8h21, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição desta terça-feira, hoje, dia 9 de junho de 2020. Temperatura, estamos aí na casa dos 17 graus, céu azul, sol na Terra das Cerâmicas, pelo menos por enquanto, né? Porque a gente sabe que vai mudar o tempo aí nas próximas horas, vem chuva aqui na região e torcemos para que venha bastante chuva, né? Realmente estamos precisando aqui na região. Bom dia, Juliano, seja bem-vindo. Bom dia, Tomás, a todos os ouvintes aí da Canelinha FM. Estamos aí nesta terça-feira aguardando a chuva e o prefeito Moacir Montebello, que daqui a pouco vai estar aqui falando sobre os decretos aí baixados no município como prevenção ao novo coronavírus, hein? É isso aí, então daqui a pouquinho nós teremos aí entrevista ao vivo. Agora nós vamos trazendo para você então as informações do jornal. Juliano? Olha, Tomás, Canelinha confirmou mais 3 casos de coronavírus. Em total chegou a 17. Moraes manda governo retornar balanço da Covid-19. Olha, em Canelinha o SEMAS trabalha a todo vapor nas obras da rede de distribuição de água, hein? Isolamento em São Paulo surtiu efeito, mostra estudo. E nascidos em setembro já podem sacar segunda parcela do auxílio emergencial. TSE julga hoje ação de cassação contra a chapa de Jair Bolsonaro. Olha, pescadores encontraram uma ossada humana em trilha em meio à mata, hein? Mais de 800 pessoas perderam a vida no dia de ontem pela Covid-19 no Brasil. O prefeito de São João Batista foi vítima do golpe do boleto. Nos destaques também do esporte. Segue o impasse sobre o retorno dos campeonatos nacionais e o estado de Santa Catarina acena positivamente para a possível volta no mês de agosto. Os destaques também da segurança pública. Traficante morre em confronto com a polícia e outras 4 pessoas foram presas. Todas essas informações a partir de agora dentro do Jornal da Manhã, que traz para você também a previsão do tempo. No Jornal Bom Dia Canelinha, previsão do tempo. Temperatura nesse momento, estamos aí na casa dos 17 graus, céu claro, mas vem chuva, né? Nas próximas horas aqui em Santa Catarina, pelo menos é o que está indicando aí a previsão do tempo. Acompanhe as informações da previsão do tempo para hoje, terça-feira, dia 9, para todo o estado de Santa Catarina. Acompanhe. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira. A condição muda principalmente nas regiões do oeste e oeste catarinense, que tem céu encoberto e chuva no decorrer do período. Nas regiões do Planalto Sul, Litoral Sul, Vale e principalmente Grande Florianópolis, Planalto Norte, a condição é de começar com céu encoberto e a chuva vir mais no meados da manhã e no decorrer da terça-feira. Com isso a temperatura não sobe muito e varia pouco ao longo do dia por causa da cobertura de nuvens da chuva e do vento. Vento esse que sopra do quadrante norte, onde a direção nordeste é a principal, com intensidade fraca moderada. No mar, a visibilidade é boa e a altura de ondas segue mais baixa. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagre Cirã, com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Ipagre Cirã. Jornal da Manhã. Vamos então aqui voltando com o Jornal da Manhã. Já recebemos aqui o prefeito municipal de Canelinha e também o Alisson. O Alisson disse que hoje não quer falar, né? Mas então tá bom, já falou bastante também esse ano, né, Alisson? E o prefeito já está aqui, Juliano, para conversarmos então sobre o assunto, principalmente os assuntos que nós abordamos ontem, né? Sobre então aí os números que vem crescendo da Covid-19 aqui em Canelinha, infelizmente. E também um pouquinho também sobre a situação aqui da cidade, né, Juliano? Bom dia. Pois então, Tomás, prefeito, seja muito bem-vindo. Novamente, uma pena que para falar de um assunto que já acaba ficando um pouquinho chato, né? Mas é de muita necessidade falarmos a respeito da questão do coronavírus, que parece que agora chegou no município de verdade. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aí. Um bom dia do senhor aos nossos ouvintes aí, por favor. Bom dia.
Juliano, bom dia, Tomás, ao Alisson, bom dia, comunidade de Canelinha, aí à disposição e sempre um prazer estar aqui com vocês. Prefeito, vamos iniciar aqui falando sobre a situação do Covid-19 aqui em Canelinha. Tem assustado, inclusive, as pessoas aí, acompanham redes sociais, estão cobrando uma das outras, que tem que ter mais cuidados. E ontem o município chegou a 17 casos confirmados. O que assusta são os números crescentes nos últimos dias, né? Nós tivemos aí um número, acho que foi de 3 pessoas na última sexta-feira, ontem mais 3. Enfim, começa a assustar pelo número alto de crescimento, né? Mas está tudo liberado, né? A gente não entende isso. Porque agora que tem que começar a tomar cuidado. Apesar da gente viver numa cidade pequena, Canelinha, né? Tranquila. E a gente viu uma tendência, uma vontade de liberar tudo. Né? Hoje o Brasil, normal. É tudo normal. E os casos vão acontecendo. Graças a Deus que não tem óbito, né? Graças a Deus. Aqui, São João, Tijucas, lugares pequenos. Então, mas acontecem os casos, são cuidados, são monitorados, que era previsto, né? Porque isso é uma doença que transmite. Mas, por enquanto, ainda, graças a Deus, está sob controle. O setor de saúde muito atuante. Quando tem esses casos, já estão monitorando com a família, estão cuidando, ninguém é culpado de pegar isso. Então, todo cuidado com a doença e tentando levar uma vida normal, né? Mas esperamos que fique por isso, né? Mas preparados aí para dar toda a atenção, né? Para aquelas pessoas que ou positivam ou se desconfiam, né? Para levar tranquilidade a eles. Prefeito, ontem nós, aqui no Jornal da Manhã, né, Juliano, recebemos aí, entramos no assunto sobre a situação do município aqui, do crescimento de casos e também sobre a situação aqui, principalmente dos pontos turísticos, vamos dizer assim, do Morro da Pipa. A prefeitura semana passada foi lá, fechou com tubos, né, fez a sua parte, porque hoje em dia, infelizmente, no Brasil, a gente tocou nesse assunto ontem, o povo brasileiro é um pouquinho diferente do outro povo, de outros lugares do nosso mundo, por exemplo, do planeta. Em alguns casos somos muito solidários, como a campanha é um povo unido realmente, mas não todos, uma grande parcela da população, ou uma pequena, enfim, ela acaba aí não se comprometendo da forma que deveria, né? E nós tivemos aí, vocês da prefeitura, trabalhando para fechar o Morro da Pipa, porque só assim, né? Vai tentar finalizar. Mas ontem recebemos aqui várias mensagens dizendo, olha, o Morro da Pipa estava cheio novamente no final de semana. Aí nós nos questionamos aí, Juliano, mas de que forma? Porque o pessoal parece, segundo as informações, deixa o carro aqui embaixo e está subindo a pé. Né? E aí perguntaram, mas por que não multa esses carros? Na verdade, acho que nem tem como multar, porque lá não tem placas, por exemplo, de proibido estacionar. Não sei se a prefeitura está pensando em colocar isso para realmente poder começar a multar. Como é que a prefeitura, como é que o prefeito, inclusive ontem recebemos mensagem dizendo assim, poxa, as pessoas estão descumprindo uma ordem do prefeito da cidade. Né? Como é que o prefeito da cidade, o Moacir, encara essa situação toda? Fecha uma estrada e mesmo assim as pessoas sobem. Não, e só para deixar bem claro que a grande maioria que estava lá nem era de Canelinha, né? Sim. Olha, eu como prefeito eu faço a minha parte. Procuro controlar, procuro fazer o certo. Agora, tem a vontade de cada um. Comportamento é complicado você. Aí não existe, por exemplo, a obediência ou respeito naquilo que você decreta. O que acontece? As pessoas vão, arrebenta o cadeado. Agora vamos multar? Então vamos penalizá-los por um comportamento? É complicado isso. O que a gente tem que fazer? As pessoas, porque estou tão repetitivo, porque não tem outra coisa a falar a não ser tu repetir. O que as pessoas têm que fazer? Cuidar. Ah, não se cuidam? E sai para aí, vai para um lugar, vai para o outro, vai viajar. O que eu faço? Vou prendê-los em casa? Porque isso aí você tem que ter um cuidado também. Por exemplo, as pessoas estão irritadas também dentro de casa. Quanto disso para ficar dentro de casa, ninguém fica também.
Eu até diria que se por acaso tivessem, se eles exercitassem, principalmente as 3 coisas básicas que existem para evitar a transmissão, que é a higiene, lavar as mãos, usar máscara e ter o distanciamento, poderia ir para qualquer lugar, entendeu? Porque às vezes dá uma voltinha, sai de casa, vem cá, não tem... Eu não vejo isso assim como uma volta para casa, não, tu não sai do teu terreiro, isso também é complicado. Se as pessoas não tiverem um nível de entendimento do momento, vai ficar muito complicado. Porque o que fizemos aquilo? Ali é mais, vamos dizer assim, significativo, dizer às pessoas para dizer o seguinte, não pode ter aglomeração, não pode ter show, não pode ter eventos grandes, apenas isso. Então, muitas vezes tu vê, o pessoal, claro, ele se junta. Então, o andar não é pecado. Pode andar à noite aqui, fazer o seu exercíciozinho, claro. Município pequeno, não tem problema. O subir o morro, se pudesse fazer de uma forma decente, ou pelo menos de uma forma respeitosa, segundo os cuidados que tem que ter na transmissão, também não teria problema. Porque eu vou dizer o seguinte, Morro da Pipa fechamos, certo? Antes do Morro da Pipa, tem muitas pessoas que alugam a casa e fazem uma festa. Aí você vai trancar cá embaixo. Porque você tem aglomerado numa festa, num churrasco, alguém vem de fora, alugou uma casa. Aí diz, mocinho, manda a polícia, manda a polícia, manda a polícia. É complicado. Até porque nós estamos chegando a uma fase que a vida parece que está até normal. Chegamos a esse ponto. Então chegamos numa fase que cada um também tem que cuidar de si. Todos sabem o que deve ser feito. Vão cuidar de si. Porque a vida está normal. E a gente torce que fique realmente normal para a gente viver. O comércio. Canelinha, por exemplo, o comércio é aberto. A indústria é aberta. Restaurantes. Bares. Está aberto. Nós temos uma vida normal. Hoje em Canelinha. É permitido, não só aqui, quase no Brasil, permitiram tudo para ter uma vida normal. Só que quando você permite tudo, tem que ter o cuidado das pessoas em fazer a sua parte, em ter o cuidado especial. Abriu, por exemplo, aqui o Galeão é aberto, mas no almoço, o que faria o Zé, o Adriano? Vão botar as mesas um pouco mais distantes. Isso está recomendado pelo decreto. Porque só para a gente dizer, pessoal, vamos viver, tá tudo bem. Não teve um óbito, ainda é possível, mas vamos cuidar. Então, o espaçamento das mesas, as pessoas que aqui entram com máscara, existe na entrada lavar álcool e gel, assim na indústria, assim no comércio, o bar. O próprio dono do bar podia chamar um pouquinho a atenção do pessoal, ficar um pouquinho distante, isso é comportamento. O que o prefeito, como autoridade, como responsável na condução desse processo, o que ele faz? Ele determina o que é certo. Né? Se alguém quer ir no bar, ou 10 ou 20, se abraçar, né? Aí é um problema. Só que a gente determinou a fazer aquilo que deve ser feito. Você não faz, eu não vou atrás de ti para te multar, te prender, não. Só espero que as pessoas, isso é uma coisa coletiva, isso é uma vontade coletiva. E quando falta um pouquinho essa consciência, culpa do prefeito é que ele não age. Se você age, determina e orienta, isso é o meu papel. Agora, todos os teus atos, quando muitas vezes a pessoa um pouquinho relapsa, ela não cumpre, e você colocar a força e a polícia, aí não, também não tem isso. Resumindo, vivemos uma vida normal, só que temos que cuidar. Prefeito, novamente, bom dia para o senhor. Tem uma série de perguntas que estão pipocando aqui na cabeça, vamos lá. O senhor, querendo ou não, o senhor acabou fazendo um meia-culpa, por assim dizer, de uma culpa que não é sua, né? Porque a sua parte vem sendo feita. O senhor orienta, o senhor baixou os decretos. Na semana passada, quando o senhor esteve aqui, falamos a respeito dessa bomba que o governador deixou no colo dos prefeitos para resolver cada um dos seus problemas. Resumindo, é isso que ele pediu.
mediante esses novos casos, esse boom da última semana que chegamos a 17, algumas medidas irão ser tomadas no decorrer dessa semana. Há alguma nova diretriz, algum decreto que o senhor vai baixar para que as pessoas, como o senhor acabou de falar aqui, a gente acabou se acostumando com essa presença do vírus aqui, estamos tendo que tocar a vida normalmente, né? Então, mediante isso, tem que fazer um meio termo, né? Entre ter o cuidado e entre viver a sua vida normal, porque eu acredito que agora é uma coisa simplesmente impensável você fechar o comércio e fazer um lockdown novamente, como estava sendo cogitado. Acredito eu que é absolutamente impossível, que hoje em dia, se fizer isso, acho que vai ter uma mini anarquia aqui no município. Então, primeiro, quais são as medidas que o senhor pretende adotar daqui por diante para que haja novamente uma baixa nesses casos, para que a gente não tenha mais casos? E número 2, relacionado a essa questão do Morro da Pipa. Infelizmente, a população não se conscientiza, né, prefeita? Como eu falei, que o senhor acaba tomando uma culpa para o senhor que não é sua, porque o senhor faz o que tem que ser feito. O senhor não acha que talvez uma medida um pouquinho mais dura, mais rígida, colocar a polícia, até a gente brincou comentando aqui ontem, bota um helicóptero lá em cima para fazer uma ronda que desce todo mundo, não fica ninguém lá em cima. Então, talvez uma medida mais rígida não seria a solução para isso? Olha, esse processo, ele é irreversível. A hora que você libera, você não volta mais atrás. Você tem que ter um comportamento só. Por exemplo, o que fez grandes cidades? Eles seguraram, fecharam o comércio, fecharam a indústria, está fechado. A hora que ele abre, ele não fecha mais. Ele não fecha mais nada. Qual é o processo dessa pandemia, por tudo que a gente escuta da ciência? Você tinha que fechar. Os países da Europa fizeram isso. Fechou. E vão flexibilizando ao passo que vai diminuindo. Vou te dar uma regra geral, que nós deveríamos ter feito aqui. Você só flexibiliza o comércio e a indústria no mundo desde que você tenha 65% de isolamento social. De isolamento social. Você teria 15 dias, comprovadamente, que as mortes ou os casos de transmissão estão diminuindo, e aí você começa a flexibilizar. Mas você flexibiliza uma vez, vão diminuindo. O que aconteceu aqui? Você liberou o que está aumentando, estamos contramão. O nosso povo, Tomás, não é que ele seja... É a falta de conduzir mesmo, tá muita coisa errada. Agora que deveria, e segurar ainda, liberaram, trancaram lá atrás, liberaram, as mortes estão aumentando, os casos contaminados estão aumentando, estamos quase em 600, 700 mil. Agora você liberou, mas qual é a razão de você ter liberado tanto? Qual é a razão? Dentro de números não foi. Liberaram por causa da pressão do comércio, da pressão da indústria. Mas tudo bem. Isso você não volta mais. Essa determinação que fizemos aqui agora, esse decreto não volta mais. Não vou fechar tudo. Por que vou fechar tudo? Não tem sentido. Como, né? Claro. Acabou. A única saída que nós temos é o seguinte. O que sobrou que é... Vamos dizer assim, tudo é permitido com o cuidado das pessoas. O que não é permitido e que só vamos liberar depois de ter comprovadamente que as coisas estão baixando? Seria as aglomerações, shows, Morro da Pipa, onde tem muita, sabe? E às vezes em bares, em algum lugar que tenha muita festa, a gente, claro, que também está a polícia militar, mas só para dar um alôzinho também, ó, rapaz, juízo. Claro. Né, e tal, vamos se cuidar. Nós seguramos as escolas, porque não vamos liberar. Esse sim, tu libera com segurança. Decreto meu, por exemplo, para liberar as escolas, tem que ter aqueles índices e a recomendação do Ministério, da Organização Mundial da Saúde. Porque nem o Ministério da Saúde agora nem quer contar mais. Então não é referência para nós. Então o que tu vais fazer? Segurei isso aqui. Então o esporte, no ginásio, o campo, isso vai ficar segurado. Não pode? Claro. Morro da Pipa, esses shows, isso está proibido.
Flexibilizar isso, não. O que está flexibilizado o resto? É o dia a dia, é a produção, é a venda, é o comércio, que é possível, sabe? Então isso nós não vamos abrir. Agora, a hora que tu liberares o show, tu não fecha mais, então não libera. Faz uma coisa só. Tem segurança? Tem. Porque se você liberar e depois acontecer que a transmissão aumentou, não, então segura. Ou flexibiliza pouco. Onde tem aglomeração, o que você poderia hoje, o teu comportamento, ou um decreto? Tu vai fazer, vai ter show, mas até 50 pessoas, ou até 100. Pronto. Daqui a pouco 50, ou 200, vamos dizer assim, vamos tocar para frente. E com 500. Não, agora você pode ter show, né? Então você pode ir flexibilizando as aglomerações com o número X de pessoas. Eu diria, talvez, lá no Morro da Pipa, se tivesse alguém que disse, aqui vai entrar hoje 30 pessoas. Alguém cuidar, 30 deu. Até 30 pode ir. Porque também quer sair de casa, quer dar uma volta, eu entendo o psicológico disso. Nós estamos vivendo uma fase complicada, é preciso ter compreensão disso. A pessoa não pode ficar dentro de casa, em casa. Ele tem que dar saidinha, tem que ir lá. Por exemplo, a pessoa à noite, aqui andando, é Canelinha, isso não é Rio, São Paulo. Então ele pode andar, sabe? Ou talvez até no parque, se tivesse muito cuidado, mas você daqui a pouco, a própria mãe levar uma criança, depois levar, mas você já não confia, porque tem um abuso às vezes. Então tu segura. Respondendo a tua pergunta, o que é flexibilizado, não voltas mais atrás. Não tem sentido. Claro. Senão seria E logo aqui. Porque sempre os mais velhos e os maiores têm que dar o exemplo. Exatamente. Se você tiver aqui um processo no Brasil, você está analisando aí capitais e tal, está tudo bem. Estão flexibilizando, Canelinha, vão fechar tudo? Não tem sentido? Por quê? Estás fechando. Então é assim, nós fizemos um decreto, flexibilizamos aquilo, até porque é responsabilidade nossa, aquilo que é possível, porque com cuidado tu podes controlar, e deixamos fechado aquilo que tu acha que tem risco, de aglomeração, de transmissão. Esse é o caminho. Não vou fazer. Agora, prefeito, ontem nós recebemos aí várias mensagens, inclusive hoje o pessoal está nos assistindo aqui via Facebook, e também se quiser mandar alguma pergunta também pelo nosso WhatsApp, 996480010, e pelo nosso Facebook aqui tem várias participações aqui, inclusive já tem aqui pessoas dizendo, olha, se a escola voltar, meus filhos não vão. Pode vir inclusive polícia e conselho que não vão mesmo, diz a Josiane aqui. O prefeito já anunciou que as escolas não voltam, né? Só para deixar bem claro. A questão aqui, prefeito, do Morro da Pipa, especialmente. Ontem nós recebemos aqui pessoas querendo cobrança mesmo, né? Querendo que se tome uma atitude. Daqui um pouquinho até eu gostaria que o prefeito trouxesse aqui algumas informações sobre o decreto que foi baixado me parece que foi ontem, na sexta já, né? Eu queria saber do senhor, porque na última entrevista que nós tivemos aqui com o comandante Jardel da Polícia Militar aqui, bem no início, quando o governador do estado baixou um decreto mandando fechar o comércio, e ficou na segunda-feira, todo mundo não sabia como proceder, e nós temos o Jardel aqui ao vivo na terça-feira, daquela início da pandemia, ele disse, olha, decretos são ordens têm que ser cumpridas. A Polícia Militar só cumpre ordens. Ou seja, ninguém quer fechar o comércio, mas a polícia tem que cumprir um decreto. O decreto do prefeito também tem validade. Se não pode subir no Morro da Pipa, se está fechado, né? Aí a minha pergunta é, prefeito, a prefeitura vai conversar com a polícia, vai tomar alguma atitude em relação àquilo? Porque não sei se pode, o Alisson também está aqui, não sei se pode responder também, se quiser participar. Não sei se poderia colocar umas placas de proibido estacionar lá na subida e os veículos serem multados, enfim. É que infelizmente a gente só vai sentir quando mexer no nosso bolso, né? Mas você está indo para um caminho aí que vai controlar comportamento, cara. Vamos ser franco. Vamos atrás aí com polícia para arrumar todo mundo, quem não? Isso é complicado. Eu gostei da posição dessa mãe que disse que meu filho não vai. Primeiro eu quero dizer a ela que eu não vou determinar. Não sou irresponsável, primeiro. Mas essa determinação ou essa desobediência, se eu determinasse e não fosse, as pessoas poderiam fazer isso pelo bem. Quando determina a coisa certa, que faça também. Era só isso.
Se você determina que vou abrir as escolas, a mãe diz, não, meu filho eu não mando. Porque você não vai abrir a escola. Use o bom senso, não é hora disso. Mas é hora que o prefeito talvez dissesse, use máscara. Então, que usasse. Isso é simples. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, campeão. Muitas vezes, por comportamento, pelo mau comportamento, culpe o prefeito. Não culpe o prefeito pelo mau comportamento. Você determina. Eu determinei o quê? Fiz um decreto que no Morro da Pipa não sobe ninguém. Esse é o meu papel. Tenho que determinar isso. Se as pessoas sobem, pulam cerca, mocinho, tu és culpado? Não sou culpado. Aí vão botar a polícia vai. Aí vai um dia, no outro não vai, um dia eles foram lá para cima, outro dia não foram. É complicado isso. Se houvesse uma determinação, usando o bom senso, dados científicos, dados de saúde, que você regulamentasse isso e dissesse, olha, vamos fazer isso, porque nenhum absurdo foi pedido. E fica complicado, sabe? E que tu não precisa ser o Morro da Pipa, fechamos, lacramos. Vamos ficar lá de noite para ninguém subir? O que vamos começar a multar? Claro que a gente vai fazer o quê? Antes tínhamos colocado o cadeado, rebentaram tudo, rebentaram cerca, foi embora. Agora colocamos o quê? Tubos, né, que agora realmente não passa. Tudo bem, vamos ver. Agora, se começar essa festa lá em cima, vão acionar a polícia. Não posso acionar outra coisa a não ser a ordem pública. Então tem que ir lá dizer, olha pessoal, vamos, né? Principalmente no final de semana. Porque é complicado quando você faz alguma coisa. A desobediência não é culpa do prefeito. A não ser que ele faça um decreto absurdo. A desobediência civil parte de um absurdo que uma autoridade faz. Não é o caso. Então, quando você determina, por exemplo, não pode ter eventos, nem shows. Certamente, alguém que faz shows aqui, indo na prefeitura pegar licença, não pegará. Mas um dia aí de relâmpago, uma sexta-feira, faz o que não deve, não tenho culpa, não vou cuidar de comportamento. As pessoas que Até mesmo, né, prefeito, que ninguém está vivendo uma ditadura para ter que fazer... Não, né? É bom senso, homem. Se no mundo que você vive não tiver a compreensão de momentos e não tiver sempre o bom senso de fazer aquilo que é certo, não ter consciência, você não vive, é um desarranjo, sabe? Por quê? Porque a gente sabe que não pode ter aulas. Eu não vou determinar que tenha. Se eu determinasse que era um erro, ninguém vai. Aí eu determino, não pode subir o Morro da Pipa essa aglomeração. As pessoas vão? Para aí. Quer dizer, então, respondendo de uma forma geral, procuro orientar a comunidade naquilo que precisa ser feito, sem muita, né, sem ser autoritário. Mas a gente, vamos fazer agora o quê? Como está aumentando os casos de transmissão, graças a Deus sem nenhum óbito, essa semana, conversamos já com a Verinha, nossa secretária da Saúde, vai começar outra conscientização no comércio, na indústria, sabe? Nós temos que dar mais um alôzinho para o pessoal. Vamos cuidar, pessoal, estão relaxando. Então isso a gente vai fazer. E é isso. Não inventa, não tem outra coisa para fazer, a não ser as pessoas se cuidarem. A gente é repetitivo. Agora, aqueles que têm um comportamento errado, não pensa que vou sair atrás e multar não, tenha juízo. Assim tu faz com teus filhos. O que é que tu diz para os teus filhos? Tu dá conselho e educa. Ele que faça o que bem entende na vida, se ele não entendeu os conselhos de pai. Isso é um princípio, você sempre procura guiar as pessoas. E ter um entendimento de padrão, e queira que todo mundo ande certo. Agora, se teu filho também, às vezes não anda, não é culpa dos pais, eles procuram fazer. Às vezes também tem, mas a gente procura fazer o certo. Comportamental, cada pessoa cuide de si. Quando sai, paga caro pelos seus atos. Mas como está a coisa, ela debelou um pouquinho, hoje 17, amanhã 34, amanhã 100. Então, que eles estão abusando seria o Morro da Pipa. Nós vamos tomar providência. A não ser aquele, até pediria aqui que pessoas que muitas vezes estão ali na cachoeira,
no próprio Rolador, ou no Moura. Teve uma festa de aniversário. Você subir lá no Morro da Pita, tem uma festa de aniversário com 60 pessoas. Teve aqui em Canelinha. Então não é só os pontos turísticos ou que você já prevê a aglomeração. São festas também para que fazer. Teve famílias inteiras aí que foram infectadas. Mas não faça aniversário, não faça festas. As pessoas fazem o que pode fazer. Mandar a polícia em tudo quanto é canto. Então é assim, Tomás. Vamos determinar aquilo, tendo bom senso, fazer o que é certo. Não determinamos nesse decreto nada absurdo. Temos o cuidado de elaborar direitinho. E temos aqui o que é liberado e o que não é. Então é só andar, só cumprir. Perfeito. Tem algumas participações aqui, na verdade, porque são várias. Tá? Então eu vou ler as mais importantes para o senhor aqui. Uma que me chamou bastante atenção, o Jaimir Barros. Ele afirma que as igrejas também teriam que fiscalizar. Ele é evangélico. Certo. E diz que não concorda, porque todos com máscara no dia a dia, mas na hora dos cultos, a grande maioria não usa as máscaras. E há também aqui, que me chegou até no meu WhatsApp, eu não vou citar o nome dos citados aqui em questão para não causar nenhum problema, mas em relação aos bares, a ouvinte aqui disse que na casa dela, final de semana é uma festa, no sábado mesmo de manhã até de noite. Sábado era 10 horas da noite, no bar citado aqui, que eu não vou dizer o nome, era mais de 60 pessoas juntas sem máscaras. Isso é um absurdo. Isso vai de encontro com aquilo que a gente estava falando aqui agora, que o senhor estava falando, que eu até acho que o senhor é bem consciente em relação a isso. O senhor assume a sua culpa, porque querendo ou não, vai recair nas costas do senhor qualquer problema que possa eventualmente vir a acontecer. Mas a culpa, entre partes, ela não é do senhor. Porque a gente vive, parece que uma época onde as pessoas elas não têm mais noção das atitudes que elas tomam, elas podem vir a atrapalhar a vida de um terceiro, de um quarto indivíduo que também vive em sociedade. E aí vem num gancho também, prefeito, da questão dos nossos governantes das esferas maiores, a esfera estadual, a esfera federal. O presidente parece que ele vive num outro eixo, que acha que nada está acontecendo. O próprio governador, que estava indo tão bem, né, teve aquele caso dos respiradores, que dificilmente ele não deve estar envolvido, e agora vazou um vídeo dele numa festa junina sem máscara. Então é aquele dá o tapa, esconde a mão, sabe? As pessoas parecem que perderam um pouquinho da consciência. Eu pergunto para o senhor, tem realmente o que fazer? O senhor acabou de falar aqui que é chato ficar repetindo as mesmas coisas. Não tem hora que dá vontade de dizer, quer saber de uma coisa? O problema é de vocês, eu estou fazendo a minha parte. Isso. Você faz a sua parte, não joga a toalha. Se você é gerente de uma empresa, faça a sua parte ali. Cada um é responsável naquela função que está. Procura fazer bem feito. Eu vou voltar nessas ponderações que desce aí. Nós fizemos uma reunião essa semana que estava o Padre Jorge, da Igreja Católica, Sim. o Pastor Carlos, estava a CISC, o Gilson e o Aristeu, estava a diretora do CDL, a Elisandra, e a Patrícia, que é a diretora de escola, e mais a maior parte evangélica. O que nós fizemos? Fizemos uma reunião. E colocamos ao par dele tudo o que está acontecendo, o aumento de casos e tal. O que nós precisamos? Abrimos o culto? Abrimos porque já está aberto, lei de lá de cima, presidente e tal, não sou eu que vou aqui trancar. Por quê? Eu vou contramão. Porque o governador também. Aí chegou em Canelinha, mas por que eu vou trancar se aqui ainda não existe, por exemplo, de uma forma forte a pandemia? Que está calmo. A não ser que, como tu dissesse, voltar atrás de alguma determinação dessa do decreto, a não ser que a coisa pegue aqui, né? Mas não é o caso. Mas o que nós fizemos nessa reunião? Eu disse, nós vamos nos reunir, os líderes em Canelinha, que é a liderança, inclusive o Sérgio, da Polícia Civil, da Polícia Militar, fizemos uma reunião. Para todos nós juntos tomar posições assim. Vamos ponderar, cada um dá uma opinião, cada um falou, conversar. Por quê? Porque nós precisamos, já que as igrejas, a Igreja Católica e as evangélicas estão abertas, eu preciso conversar com os pastores para aqueles que têm a consciência de como funciona.
Porque todo mundo se ajuda. Um pastor, ele tem muita força, ele é formador de opinião. Então o que a gente espera do pastor? Pode abrir a sua igreja, mas ele que leve uma mensagem aos seus, dizendo o seguinte: vocês vêm, mas tem que ser o espaçamento, lave a mão quando entrar aqui na igreja, e todo mundo com máscara. Se todos, lideranças do município, se todos tiverem essa mesma conversa, eles também ajudam a conscientizar. Então, quando tu diz assim, a igreja, porque a igreja, fecha a igreja, não tem nada. Pega o presidente da igreja, o pastor responsável, e peça a ele para levar uma mensagem certa. Isso que tem que fazer. O padre Jorge, por exemplo, numa missa, ele tem muito poder, ele forma opinião. Então ele vai conversar com as pessoas católicas, e vão dizer: olha, isso, a pandemia é assim, vamos usar máscara, distanciamento aqui dentro da igreja. Eles ajudam a conscientizar também, a colocar as coisas, entendeu? Porque se as pessoas fizerem a coisa certa, é só fazer a coisa certa. Não precisa estar inventando. Olha, eu vou ser franco para ti, essa conversa que eu estou tendo é definitiva, serei repetitivo sempre, porque é isso que tem que se falar e deu. Repetir, transmissão, evita a transmissão, depois então o caso é doentio, aí vai para o hospital, vai sendo entubado, evite a transmissão. Para evitar a transmissão, máscara, álcool gel, espaçamento. Tem que repetir isso quantas? 1 milhão de vezes? É chato, né, prefeito? E isso aqui que eu acabei de te dizer, isso vai acontecer no comércio, acontece na indústria. A indústria tem que ter o espaçamento, a máscara e lavar as mãos. O comércio é a mesma coisa. Na igreja, a mesma coisa. No banco, a mesma coisa. É só fazer tudo que está aberto, respeitar isso aqui. Esses 3 itens. Agora, se não respeito, culpa é do prefeito, que tem que mandar a polícia, que tem que prender, que tem não sei o quê. Que cada um faça a sua parte. Eu sou responsável pelo meu gesto, pelos meus atos. Amanhã, como prefeito, faço aí uma bobagem, não sei o quê, vou responder por ele. Agora, responder por comportamento de terceiros, que a gente pede para fazer uma coisa e abusa, porque muitos nem acreditam nisso, isso é um problema dele, não é um problema do prefeito. Então, ele que vai para casa, cuide da sua família, fica por aí achando que não existe, pode passar para sua mãe. Ora... E vamos resumindo, é isso aí, cara. A vida, cada um tem que ser responsável. E aqueles que não têm essa responsabilidade, que ainda não acreditam, a gente vai pagar caro. Tem cara que diz mesmo que não tem isso. Quem tinha que morrer aí, porque ia morrer mesmo. E é uma forma de pensar que não é um decreto de um prefeito que vai mudar o comportamento dele. Talvez até a própria vida vai ensiná-lo. E não só nisso. Agora, culpa do prefeito quando ele orienta ou tem algum gesto que contramão, que não está certo. Vou abrir uma escola, para aí tem, aí vão me criticar, né? Mas então o que a gente faz? As únicas coisas que ficaram pendentes, que não é permitido no decreto, repito, tudo, vida normal, indústria e tal, o aglomeramento, o centro social não funciona, casamentos não tem. Você não tem o esporte, ginásio de esporte, ali cheio, os campeonatos, campo, não tem. Não tem esses eventos, está tudo calmo. Esse Morro da Pipa agora está enchendo o saco, sabe? Tá. A gente pede e não adianta. O que nós vamos fazer excepcionalmente lá? Coloca a bomba lá, prefeito. Botar um guarda romano lá para dizer, você aqui não entra. Mas nós vamos mesmo assim, olha só. No fundo, eu ainda, às vezes, dá vontade de tolerar isso, porque se alguém sai de casa e vai andar em numa paisagem aí, numa coisa, seria até bom para relaxar. Mas é demais aí, entendeu? Agora, vamos acionar a polícia aí, uma coisa que está abusado, sem controle, muita gente de fora. O pessoal de papagaio, de galera e rolador tem me dito isso. Mas já fechamos a 4ª vez. Eu não posso estar lá para dizer, aqui tu não entra, você pode, você não pode. Então é o seguinte, determina. Agora, se a coisa... Vamos conversar com a segurança pública, né?
e ponderar isso, porque ninguém está com raiva de ninguém quer estar, é que as pessoas têm que entender, fala, entende, todo mundo quer o bem de todo mundo. Às vezes o jovem vai lá, mas tem a mãe, tem a terceira idade, cuida, gente. Só que se não cuida, o que eu vou fazer? Vou andar atrás dele para ver o que ele faz. É complicado. Então aqui está determinado, tem um decreto que todo mundo procure cumprir, né? Não tem outra saída. Nós estamos recebendo aqui mensagem no nosso WhatsApp, também aqui acompanhando aqui a live aqui, no nosso Facebook, inclusive hoje estreando aqui câmeras, inclusive no nosso estúdio. E foi muito bem-vinda, então, a presença do prefeito para a gente poder, então, começar esse trabalho com câmeras, enfim, né? Um pouco mais sofisticado, né, Tocum? Exatamente. Olha só, nós estamos recebendo aqui algumas mensagens no nosso WhatsApp e a maioria das pessoas, eu digo a maioria mesmo, desde ontem que a gente vem recebendo dessa forma, quase que todos aí concordam que o grande culpado é o povo, as pessoas que não se cuidam. O prefeito tocou aqui no assunto que a gente bateu na tecla ontem também. As pessoas que não acreditam, a gente respeita, a gente não vai brigar com ninguém porque isso não existe. Respeito, só que eles deveriam respeitar as pessoas que acreditam. Ou seja, sai pelo menos com a máscara, né? Se eu não acredito na doença, eu saio de casa com a máscara para me proteger aquela pessoa que acredita na doença, que aquela pessoa quer viver. Sim, sim. Porque hoje a gente vê aí 37 mil mortos, eu estava olhando agora aqui, e muita gente olha e diz assim, é tudo mentira. Não, não é mentira, são pessoas, são vidas que se perderam, teve famílias aí que perdeu mãe e 2 filhos, teve família que perdeu pai e 2 filhos, ou seja, famílias arrasadas. Então, até que não acontece na minha família, tá legal, é só um número a mais que morreu lá, do 37. Agora, quando acontecer na minha família, eu vou chorar. Por quê? Porque o meu familiar vai ser enterrado dentro de um saco, dentro de um caixão, sem eu nem poder ver ele, com enterro de 15 minutos. É assim que funciona o enterro da Covid. Mas vamos lá, então, seguindo aqui, né? As pessoas aqui mandando uma mensagem pra gente, realmente dizendo que nos bares todos estão sem máscara. A Leca aqui mandou uma mensagem: bom dia, acho que todos temos que trabalhar, o comércio também tem que trabalhar, entre eles bares e lanchonetes, todos precisam comer, pagar contas, enfim, né? Prefeito, ela diz, emenda assim, prefeito, não adianta a gente fechar a lanchonete, e o prefeito não falou aqui que vai fechar, né? Pode deixar bem claro, e o povo ficar fazendo festinha particular, que o prefeito citou aí, e inclusive vindo gente de todos os lados, inclusive, né, prefeito, cidade de Canelinha aqui foi capa de jornal aqui semana retrasada, semana passada, acho que, né, Tô? Isso. Exatamente. Uma festa aqui que saiu na mídia estadual toda, né? Pessoas lá do oeste me cobrando isso aí no WhatsApp, pô, tem festa na cidade de vocês, não sei o quê. Então, viraram assunto, se é que queriam ficar famoso, ficaram, né? Aqueles pessoal lá que estavam lá na festa. Aqui também tem mensagem, bom dia, concordo, cada um tem que cuidar de si. E temos o direito de ir e vir, né? Mas é inaceitável pessoas de fora do município virem aqui para o Morro da Pipa, trazer transmissão para as pessoas. Aqui também veio uma mensagem aqui na nossa live aqui, ó, que me chamou atenção também, e é verdade, eu concordo com essa ouvinte aqui também. A Igreja Católica não está aberta, não estão fazendo missas, e inclusive se tomou essa decisão aí já há tempo, pensando no bem dos fiéis, ou seja, a Igreja Católica realmente não abriu as portas, né? O Santuário Santa Paulina está fechado já faz aí desde março, ou seja, enfim, né? Só falando aqui da igreja porque a pessoa que questionou a gente aqui quando a gente tocou no assunto de igreja. O povo realmente, né, parece que a grande esmagadora, porque a gente acompanha muito a internet sempre são os mesmos, né, prefeito? São aqueles que clicam sempre a mesma coisa, mas o povo realmente está conscientizado, todo mundo quer se cuidar, e alguns infelizmente não, né? Olha, eu vejo Canelinha, eu vejo o município calmo. As pessoas também estão se cuidando, sabe? É um caso lá ou aqui, por exemplo, bares. Nós vamos dar um alôzinho aí. Carinhosamente nós temos que pedir para que se controle, cara. Não adianta botar a polícia, não precisa disso. Mas o abuso chega nesse nível. Então, claro, tem a saúde, a nossa secretária com a sua equipe vai conscientizando. Nós vamos colocar a segurança pública onde tem um abuso, que é lá, que é bares e algumas festas, sabe? Só que também, eu vejo um lado, eu discuto isso, porque você tem que juntar uma vida normal, até o financeiro, o econômico, com a pandemia, com a doença, com o sanitário. Você tem um problema sério de sanitário, de uma doença, uma praga, um vírus,
que você tem que conviver com ele e também em sociedade. Você não pode se prender dentro de casa. Então você tem que ter muito bom senso nisso. Então as pessoas, por exemplo, vamos aqui, porque nós estamos também num município pequenininho. Se você abre a sua igreja, a igreja católica abriu. E as pessoas que vão na missa, tem o espaçamento, tem máscara, lavou as mãos, o padre deu deu a sua palavra, um sermão, porque o espírito também tem que ser alimentado. Ouvir uma palavra, porque senão as pessoas vão ficar, tudo tem que acontecer, só que dentro dos limites, não tem problema. A igreja abre. Vamos voltar. Chego na igreja, lavo as mãos, tem que ter. Eu estou de máscara e chego no espaçamento de um banco, aqui, ali, o outro lá, o outro cá, pode ter missa. Eu não vejo, não é uma aglomeração. Ou, por exemplo, tem pessoas respeitando o seu espaço. Por isso que a gente fez essa reunião, para que todos ajudem a conscientizar. Todos os pastores, o padre, a CISC, todo mundo ajuda a conscientizar. Que bom, todo mundo, né? Quando você vê alguma coisa, um bar aberto, dá uma luzinha para a polícia, a polícia chega lá e diz, vamos, né? Vamos controlar. Ou teremos um comportamento rígido para começar a botar a polícia aqui, lá e lá, que também não se resolve. É uma antipatia que daqui a pouco não leva a nada, mas daqui a pouco vai chegar nesse ponto. Que se existir o abuso tem que ser contido. Né? Então, o que nós vamos fazer agora? Quase tudo vamos conter aonde tem um abuso. Bar é um. Porque tu vê a nossa cidade calma, está aqui, ó. A cidade está calma. O cara vai lá no banco, que é obrigado a ir, ali tem uma filazinha, vai receber os R$600. Por exemplo, como é que tu vai dizer para as pessoas para não ir na caixa, porque tem aquela fila e transmite? Eles têm que ir. Só que eles têm que ficar o quê? A 1,5 metro de cada um, mas eles vão entrar na caixa. Pode ali sacar o seu dinheirinho. É quase uma vida normal se respeitar esses limites, entendesse? Agora, aqueles que me ouvem, eu espero que procure fazer, porque quando determinamos alguma coisa num decreto, é orientar as pessoas, né? Se um por prazer, ou por falta de conhecimento, por ignorância, porque não conhece em si, problema de cada um. Né? Vamos lá. Por exemplo, o índice alto de criminalidade, segurança pública. Qual o prefeito? Segurança pública, cada um com a sua parte. Então, nessa reunião que fizemos com as lideranças, eu acho que agora todos, formadores de opinião, levando a sua mensagem, é possível nós vivermos aqui com cuidado, com respeito, sabe? Passar essa fase difícil. Está aumentando, é preciso que as pessoas saibam, aumentando os casos positivos. Mas é positivo, mas não morreu ninguém. Como eu escuto isso? Eu disse, que bom, bem? né? Que bom, né? Que bom, mas eu digo a pessoa, ela desafia o próprio vírus. Quando morreu um, mas é uma coisinha séria. Mas tá bom, vamos viver uma vida normal, de trabalho, de comércio, de andar na rua, se exercitar um pouco, porque nós estamos em uma cidade pequenininha. Excepcionalmente, então, vamos ficar com os bares que tem um abuso, os bares e o que nós vamos tomar uma providência mais forte, e o Morro da Pipa. E essas festas de aniversário, faz favor, fazer uma festa de família e a polícia vai lá, que é isso? Mas sabe que não pode? Ou então fazer uma festinha só de 4, 5, 6, até 10, desde que fique um pouquinho longe um do outro. Nada é proibido se você respeitar esses preceitos básicos aí. Vou parafrasear então o nosso querido Raul Seixas: faça o que quiseres dentro da lei. É dentro dos limites, porque a minha liberdade bate na tua liberdade, ou eu posso tudo e você não. Tudo tem um limite. Então alguém diria assim, eu estou saindo sem máscara, respeite o outro. Só isso. Que é feita hoje sem máscara.
Eu tenho um comentário aqui, prefeito, e em seguida eu vou lhe fazer uma pergunta. Não quero que o senhor leve essa pergunta para uma saia justa, mas eu vou perguntar mas pode para falar. o cidadão Moacir Montebeller e não ao prefeito Moacir Montebeller. Só vou fazer um comentário aqui antes. O Carlos Eduardo Nunes Branco, que é pastor. Bom dia, sou pastor da Assembleia de Deus e está na escuta. Muito obrigado pela audiência e obrigado pela participação também. Quero dizer que nós temos cultos e estamos tomando todos os cuidados com álcool em gel, espaço limitado para as pessoas e todos com máscara mesmo no momento do culto. Estamos fazendo nossa parte. Obrigado. Esse feedback é importante para que tem muito... A rede social é aquela coisa terra de ninguém. Sim. As pessoas criticam, mas ao mesmo tempo tem pessoa que é mais séria, que vai lá e faz uma crítica mais contundente. Então, obrigado, pastor. Parabéns pela sua iniciativa de fazer o que lhe é pedido. Mas ele, o pastor Carlos, ele esteve conosco na reunião. A liderança forte em Canelinha, como padre, como todos os pastores, ele esteve na nossa reunião, deu a sua palavra, deu uma ideia. Até vou convidá-lo para acompanhar mais próximas essas lideranças, vão fazer outras reuniões, se aumentar muitos casos, para que eles nos ajudem também a conduzir o município. Ele é um líder, o Carlos. Então esteve presente, deu lá o seu depoimento, e é uma pessoa que eu vou contar com ele agora. A próxima reunião estará ele. Disse, ó Carlos, nós tínhamos 17 casos, hoje a realidade mudou, hoje diminuiu. O que o Carlos, tu vê, a posição do Carlos, que é o pastor, a força da palavra dele. Então, dentro da igreja dele, ele está transmitindo para as pessoas tomar cuidado. Quando você for por aí, ele ajuda na conscientização, como o Padre Jorge, como outros. Então, cada um fazendo a sua parte, está livre. Por que fechar a igreja? Se ela está respeitando a não transmissão, porque as pessoas têm que rezar. As pessoas têm que refletir, sabe? Ele não é só matéria. Então, a igreja aberta é incrível, cara, é o inverso. As igrejas abertas ajudam na transmissão daquilo que é bom. O pastor é formador de opinião. Se tivesse fechada, abriríamos a igreja. Por quê? Porque nós precisamos dessas lideranças para propagar ao povo para se cuidar. Eu vejo o inverso. Fechar para quê? As pessoas que não vão lá. Preciso rezar. Preciso ouvir uma palavra, porque está todo mundo irritado. Um está doente, outro está inseguro. E, então, o lado espiritual é forte. É necessário. Eu não vejo razão de não estar. Eu acho que essa é a palavra, nesse momento, é necessário. Uma palavra de incentivo, uma palavra de calma, né? Agradecer aí o pastor Carlos, né, pela participação. Eu sei da responsabilidade dele. E é um líder que eu respeito muito e está nos ajudando nesse processo, né? Agora vem a minha pergunta para o seu Moacir. Eu vou deixar o prefeito de lado e vou falar com o seu Moacir, o cidadão. Nós falamos agora no começo da entrevista a respeito de que o Brasil vive um momento, eu vou usar a palavra bagunça, porque nós estamos numa bagunça. As esferas parecem que não se comunicam, ninguém fala a mesma língua, um diz uma coisa, outro diz outra. Enfim, não dá para entender o que está acontecendo. O cidadão Moacir Montebeller, se ele hoje lhe desse o microfone, como o senhor está aqui, ele pudesse emitir uma opinião, dizer o que ele pensa sobre o atual momento do Brasil, fazer uma análise geral do que está acontecendo, qual seria, deixando o lado político de lado, por favor, eu gostaria da opinião sincera do senhor, qual seria a análise que o cidadão, seu Moacir Montebeller, faria hoje do atual cenário brasileiro, com todas essas conjunturas, o cenário político, essa bagunça que está aqui, o que o cidadão Moacir Montebeller enxerga hoje? A sua vida você tem que ter parâmetros para caminhar. Você tem que ter projeto de vida para você caminhar, como cidadão. Hoje eu estou aqui num banco, vou fazer um curso para ser gerente, depois quero ser gerente regional, o outro faz direito, vou estudar para fazer concurso, porque o meu grande sonho é ser o promotor ou um juiz. Todo mundo tem seus sonhos. Eu, cidadão, qual é o meu sonho para o meu país? Que ele fosse uma nação, um povo forte, um país que pudesse nos orgulhar perante o mundo, que onde eu for, eu nunca saí do Brasil, mas onde eu fosse na Irlanda, você é brasileiro, me abraça porque eu sou bom, sou tolerante,
povo brasileiro é bom. Eu queria que o mundo inteiro nos olhasse assim. Mas que o governo, para que a gente tenha isso, uma autoestima, amar esse país, é preciso ter projeto de nação. O nosso meio ambiente está onde? Não tem caminho, não tem projeto. Nossa economia, até antes, não tem caminho, não tem projeto. A nossa educação é uma, desculpe, mas não tem projeto. Muitas bobagens. Assistência social. O que é que a gente sente? Estamos falando do governo federal, ali muda. Falta isso. Mas eu digo sem a crítica. Crítica que eu digo porque não gosto de João, porque não gosto do Manuel, não. É que, como cidadão, eu não vejo uma estrutura que possa dizer o seguinte: o Brasil vai para frente, amanhã seremos melhores, uma nação forte economicamente, sabe? E todos vivendo melhor. Nessa pandemia, ele mostrou um lado pobre da nossa nação. Eu ia chegar nesse ponto. Meu Deus, como somos, às vezes, pobres. Tem os ricos, claro, os médios, mas a massa, o Nordeste, as favelas do Rio, isso tem que investir muito forte em saneamento básico, numa educação revolucionária, só através da educação, uma educação forte. Então, eu, como cidadão, eu não estou vendo o resultado, porque tu tens que dizer assim, ó, hoje está assim, mas vai melhorar. Alguém diz assim, o ano que vem fica bom, né, Moacir? A economia. Aí eu disse, por quê? Porque a pessoa, ele tem a esperança, mas ele não tem o argumento. Assim, somos assim. Sim. Não, mas isso aí o ano que vem melhora, cara. Mas melhora por quê? Não, melhora porque o governo está investindo, os juros baixaram, dá para pegar empréstimo, investir na sua empresa, tem que ter uma resposta. Nós não temos resposta. Aí tu chama, por exemplo, um país de primeiro mundo, vamos botar aí, Dinamarca, Noruega. Eles tinham um fundo de 2 bilhões para a Amazônia. Nos olhava dessa forma. Foi cortado. É tanta... Para que isso? Tanto desmatamento. Então eu sou um cara assim, ó. Mas eu estou constatando, tá? Não é crítica, estou constatando. Como cidadão, eu vivo triste nesse país. Claro que o governo que está entrou para fazer grandes reformas, talvez lhe falta habilidade, mas houve uma mudança forte. Esperamos que cumpra a sua parte e realmente transforme, porque a gente quer viver bem. Queremos ser orgulhosos de ser brasileiro. É só isso. Então, como cidadão, falta muito. Às vezes, muitas vezes, eu disse, olha, vou cuidar de Canelinha. É mais fácil, porque né? aqui, sabe? A coisinha outra, a gente viver aí meio em harmonia, mas falta muito aí. Eu faço a pergunta porque num momento como esse, de crise, pandemia, tudo vem à tona, né? Tudo vem. Tudo aparece. Todas as nossas falhas aparecem e fiquei até surpreso com a resposta do senhor. Muito obrigado. Tomás? Vamos seguindo aqui, então, as últimas participações aqui, a gente já está finalizando a nossa entrevista. Deixa eu só ver aqui, recebemos uma mensagem aqui do ouvinte, acho que é Maicon. Bora liberar o pessoal para trabalhar, para fazer esporte, para viver suas vidas. Quem aqui conhece alguém que morreu de corona? Ninguém. Porque só existe morte em cidades grandes. Porque dá para mentir à vontade. Deixa eu só ver aqui. Enfim, ele faz aqui um texto aqui pedindo o fim da quarentena. Primeiro, né, ninguém está proibido de trabalhar na cidade, né? Já está trabalhando. Normal. Só para deixar bem claro que não foi, desde o início, ninguém foi proibido de trabalhar. Aquela questão no início do governador Carlos Moisés. A indústria não. Não, a indústria trabalhou desde o seu início, nunca foi. Inclusive, nós trouxemos aqui o decreto, lemos ele várias vezes quando o governador Carlos Moisés publicou o decreto. Nunca as empresas foram proibidas de trabalhar. É aquilo que nós estávamos falando, nós vamos respeitar a opinião dele, eu espero que ele respeite a nossa opinião também, né? O nosso ouvinte aqui. Nós estamos aqui lidando com a pandemia, com a saúde pública. Mas só morre gente de Covid. Não, morre gente, muita gente está morrendo hoje, por exemplo, nesse minuto. Morreu de câncer,
morreu de qualquer que seja outra doença. Mas o câncer, ele tem o seu tratamento lá no CEPOM. Aquela pessoa que morreu lá no hospital, nesse momento, que em todo minuto morre gente aqui no Brasil, estava lá sendo tratada de alguma forma com medicamento. O H1N1 morreu nesse momento, tomou a vacina, né? Talvez não tenha sido feito efeito, mas a Covid não tem cura. Mas a Covid não tem cura, não tem cura ainda. Não. Então nós temos que torcer, né, prefeito, para que venha logo essa vacina, porque a partir do momento que vem a vacina, tudo vai melhorar, como tem a H1N1, tudo. Então assim, a gente respeita o nosso ouvinte, vivemos num mundo democrático, graças a Deus, a democracia ainda é soberana no Brasil, né? Então, infelizmente... Por enquanto, né? Há dados ocultos aí, infelizmente, que a gente acompanha na imprensa aí, números que não querem divulgar, enfim, mas eu acho que hoje nós tivemos uma grata notícia ontem já, né? Que a Nova Zelândia zerou seus casos, zerou. Isso é uma que coisa... bom, né? E há países aí, inclusive, que estão bem adiantados nessa situação aí da Covid. Enfim, né? Mas só para deixar claro que eu particularmente acredito na doença e quero tentar salvar alguém. E quero que essa pessoa, mesmo que não acredite, né, prefeito, que ela também se salve, né? Porque nesse momento, para o nosso ouvinte entender, tem uma pessoa internada em Nova Trento, de Canelinha, que agora o hospital de Nova Trento está recebendo referência aqui no Vale. Então, nesse momento tem um canelinhense que está lá lutando pela vida lá em Nova Trento. Lutando, mas ele está bem, que bom que ele está bem, tomara que ele se recupere o mais rápido possível. Então a gente respeita, né? É o Maicon, né? Eu acho que deixa eu só ver aqui. É o Maicon. Mas tu queres ver, o Maicon, eu até, se pensasse, por exemplo, Canelinha, lugar pequeno e tal, por que não o esporte? Não morreu ninguém, aquele pensamento. O pensamento prático, que às vezes até, será que ele tem razão? Mas vamos por outro lado. Como é que eu posso determinar num decreto liberando o esporte? Porque no Brasil inteiro ainda não liberaram aglomerações. Não está. Futebol, nada disso. Vão liberar o futebol sem pessoal assistindo. Vamos então no futebol de salão sem ninguém dentro. Quer dizer, é complicado isso. Não sou eu que vou determinar um ramo que daqui a pouco tem aglomeração. Então eu não posso fazer isso. Mas eu quero dizer ao Maico que logo, logo nós vamos liberar. Isso passa. Porque num gesto seu, mesmo no teu ponto de vista, tu divergindo, mas é preciso olhar o ponto de vista coletivo. Tu representa o município. Eu não posso estar aqui achando o que eu bem entendo. Eu disse, o futebol aí, ninguém, mas Canelinha vai. Mas por que vai? O que é isso? Seria autoritário, seria até arrogante. Então a gente tem coisas que tem que segurar, porque tudo também passa. Eu sei como a Maico, quem quer começar esporte sou eu. Tem o ginásio lá, aqui o campo de futebol, aqui do Centro de Arte e Educação, pessoal fazendo, sabe, artes e artesanato, e o campo aí cheio, domingo, o ginásio de esportes, e aí bocha, campeonato de bocha. Quem não quer que o esporte esteja vivo? A gente vive triste. Mas como é que vamos abrir isso? Daqui a pouco me chamar de irresponsável? Então tem que segurar. Não é só Canelinha, não é o Brasil que viveu isso, é o mundo inteiro que viveu isso. Mas o Michael, eu diria para ele que daqui a pouco a gente já libera isso tudo. Com certeza. Né? Que eu sei como é que é. Começar isso, às vezes se irrita. A gente entende, né? Só que tem do mesmo jeito que a gente entende e, digamos assim, respeita a opinião dele, ele também, eu acredito que sim, respeita também as outras opiniões que acreditam nesse problema também, né? Mas eu até diria para ele, carinhosamente, porque não é uma crítica e também não vamos aí discordar, vamos ponderar o ponto de vista, o porquê não. E o outro porque sim, carinhosamente, sabe? A gente tem que levar isso. Que tu lidar com as pessoas tem todo tipo de pensamento. Com certeza, né? Então a gente tem que ter pelo menos o bom senso para que o pensamento seja da maioria. E tem coisas que está sob minha responsabilidade, que é um decreto, que é controlar isso aqui. Posso ser culpado, fez isso, o morro tem que botar a polícia, então tudo bem. Vamos exigindo, reclamando às vezes de prefeito, de mim, vou tentar justificar o porquê que eu não estou fazendo, ou fazer aquilo que me pedem, porque a Canelinha não é minha, a cidade não é minha. É minha casa, mas é a casa de todos, né?
Então, todo mundo tem que participar. Por que não é futebol? Por que não faz isso? Hospital? Por aí. Mas o que nós cortamos é a alegria, cara. A alegria nós cortamos. Justamente em cima disso que o senhor acabou de falar, eu vou fazer um comentário para finalizar minha participação. O senhor lembra da Copa, acho que foi 2014, quando teve aquela polêmica? Porque as pessoas misturam as coisas. Eu costumo dizer que o mal desse país é a corrupção, porque ela se prolifera em todos os âmbitos. O esporte não presta mais, porque aí tem gente que desvia dinheiro para fazer Copa do Mundo, como foi feito, e as pessoas acabam criando ódio de coisas que são nossas. O futebol é nosso. Então, nesse exato momento, Maico, que bom que você sente falta do futebol, porque isso só comprova de que o mal não está na ação em si, no esporte, na educação. O mal está em quem está por trás de tudo isso, que não sabe fazer o seu trabalho, que é um absurdo num momento como esse de pandemia. Políticos, pessoas que deveriam estar lá para tomar conta da população, se aproveitarem desse momento para desviar dinheiro público. O que aconteceu aqui em Santa Catarina, isso é um absurdo que não pode acontecer sob nenhuma circunstância, lugar nenhum do mundo. Então, que bom que você tem essa consciência, Maicon, de que você sente falta, porque o problema não está nas ações em si. O que o prefeito está fazendo aqui é obrigação dele, de não liberar agora, porque e se acontece alguma coisa, prefeito? Isso. Se acontece alguma coisa? Aí eu libero. Aí os casos que é 17 vai para 170. E aí? Olha, porque eu estou contramão, então é preciso ter calma. E eu sei, porque cortamos a brincadeira, a alegria, cara. É uma festa, é um bar. Aí tu vai no bar, bota a vida em ordem, a vida de todos ali. Um fala disso, outro fala aquilo, botou a vida em ordem. Saí 11h30, vai lá tomar uma cervejinha, é o futebol. E por aí, a alegria acabou. Assim nós cortamos a alegria. Só trabalho, é comércio, não posso estar junto, não posso dar um abraço, não posso apertar a mão. Que é isso? Olha, então, só isso, mas Eu também sinto muita saudade de futebol. Quem é que não queria assistir? Daqui a pouco tem. Tô louco, foi no Morumbi ver meu São Paulo jogar, rapaz. Olha só. Não precisa. Mais mensagens aqui, prefeito. Diz aqui, ó, um nosso ouvinte, uma ouvinte, eu não sei. O pessoal que está mandando várias mensagens aqui, inclusive depois a gente vai passar para o prefeito, sobre bares, enfim, né, sobre a questão aí de que não estão usando máscara, né? Felizmente, nossa Canelinha, não perdemos ninguém ainda. Mas tenho conhecidos que morreu em outras cidades. Não brinquem com a doença. Você só vai chorar quando quando a dor chegar na sua família. Diz aqui. E aí a Leidiane Martins aqui diz assim, ó, morreu sim. Um médico de Itapema, inclusive foi notícia aqui esses tempos atrás, né? Que foi atendido e acabou morrendo pela Covid. Enfim, né? E tem uma ouvinte aqui, a Cris, que diz assim, olha, tá tendo futebol em Canelinha. Eu não tô sabendo que tá tendo jogo de futebol em Canelinha. Não sei, se ela quiser mandar depois aqui em off, algum local que teve futebol, enfim, entre em contato até mesmo com o pessoal aí do posto de saúde, informe alguma situação dessa. Mas é bom ela ter essa afirmação, só gostaria que dissesse onde, né? Isso. Talvez seja nessas quadras de futebol suíço, né? Se não quiser, inclusive, escrever aqui, passa para o nosso WhatsApp, 996. Por exemplo, ela diz, não, estão jogando em tal lugar. Né? Porque senão fica aquilo onde, pelo menos não é permitido, o pessoal não está... Mas é bom isso. Eu me alertar, por exemplo, então a gente vai dar uma olhadinha. É isso aí, prefeito. Então, amanhã, né, só para finalizarmos aqui, amanhã deve sair então o decreto, deve ser. O público vai conhecer então o decreto? O decreto, ele até quero o Alisson. Depois Alisson, eu vou explicar esse decreto. O Alisson também, Alisson, se quiser dar uma palavrinha aí, fica à vontade. Sim, mas ele vai, assim, a respeito disso aí, o Alisson. E depois eu vou. Porque o decreto, ele é simples. Né? Sim. Ele é o que é permitido e o que não é permitido, buscando a conscientização das pessoas. Mas eu queria que a Alisson pudesse comentar um pouquinho sobre o decreto que a gente vai amanhã pedir para as pessoas. Bom dia, Alisson, seja bem-vindo. Bom dia, Tomás, bom dia, Moacir, bom dia, Juliano. Gostaria de cumprimentar todos também rádio ouvinte, né, que estão nos acompanhando aí através das ondas da Rádio Canelinha FM. Então, comentar um pouquinho a respeito do decreto, a pedido do prefeito Moacir Montebeller, passar para toda a comunidade, no sentido do quê? O decreto ele vem no sentido não só de conscientização, mas sim também de proibições. Proibições que neste momento se fazem necessárias. Ou seja, a gente compreende toda atitude, todo posicionamento, toda opinião e a gente certamente respeita. Só que a gente está realmente em prol da coletividade, em prol de um bem maior.
Vivemos numa democracia, certamente as minorias devem ser escutadas também. Obviamente, a gente queria que liberasse o esporte, obviamente que sim, né? Dar vida para o município, dar vida, mas esse problema não é de Canelinha, esse problema não é do Vale do Rio Tijucas, nem muito menos de Santa Catarina. Você poderia afirmar que isso seria uma mentira se isso fosse: coronavírus só existe em Canelinha. Daí é uma outra realidade, tá? Mas não se espalha, só em Canelinha que ele vive, sim. Então se desconfia. Só que esse problema é uma saúde pública mundial. É a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ou seja, são todos os países. A China parou. Os Estados Unidos, que você, cidadão, tanto se compara e queria ser, parou. Ou seja, então hoje você não se compara mais com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos parou. Estava numa reunião, alguém citou Israel. Ah, porque lá em Israel, tá, mas nunca se comparou com Israel, agora está se comparando, né? Fechou ontem novamente, né? Não sei o que vai fechar Israel de novo, né? Isso, então, tipo assim, as pessoas acabam se comparando sempre, né? Tirando um novo exemplo. Agora vamos se comparar com a Nova Zelândia. Lá zerou os casos, mas aqui não zerou. Então, assim, a gente pede a compreensão de todas as pessoas. O que é o primordial nesse decreto que, né, vai passar a vigorar, que para todo cidadão ter essa consciência, mas é bem como o prefeito Moacir Montebeller citou, a gente não, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Ou seja, uma parceria entre executivo, entre o legislativo, entre toda a comunidade, entre as lideranças, né? Agradecer também a presença de todos os pastores, né? Citar aqui o pastor Carlos, que teve a sua intervenção aqui nessa entrevista do prefeito, o padre Jorge, todas as autoridades, as polícias, ou seja, CDL, a CISC se fazendo presente, a diretora Patrícia, né? da Minervina Laus, ou seja, são as lideranças. Vamos em prol do bem comum. Toda a atitude, toda a noção que é feita, não é feita unicamente pelo prefeito Moacir Montebeller. Ou seja, ele convocou todas as lideranças, gente, vamos discutir o que vamos fazer, né? Ou seja, comungando em comum. E o que ficou decidido? Ficou decidido que o uso de máscara tornará obrigatório, ou seja, no âmbito do município de Canelinha, por todo cidadão, não só dentro de estabelecimentos, mas sim também na rua. A gente pede a conscientização que só saia de casa naqueles casos, obviamente. As pessoas que não podem, vamos tentar levar uma vida normal. Mas saiam quando é essencial, quando realmente é necessário, né? Ou seja, todo e qualquer evento fica proibido a realização no município de Canelinha. Certamente a Cris, que falou do futebol, eu conheço ela também tinha dado esse comentário para mim, ela conversou comigo no particular já, nessa semana, no início dessa semana, e ela citou certamente onde está acontecendo algumas partidas aí de futebol, e certamente algumas atitudes vão ter que ser adotadas, vão ter que ser tomadas, porque neste momento no âmbito do município está proibido. Então, assim, o espírito desse decreto, você não pode olhar só como uma lei impositiva, uma ordem impositiva, você tem que olhar o espírito dele. O que ele quer lhe falar? Ele está querendo lhe falar 3 princípios que o Moacir repetiu inúmeras vezes. E não, obviamente não é ele, não é a opinião dele, não é Moacir Montebeller como pessoa física ou como prefeito. É o que a OMS está falando, a Organização Mundial da Saúde, ou seja, isso é revestido através de estudos científicos, não é uma opinião arbitrária do nada. Ou seja, o que se pede? Usem máscaras, respeite o espaçamento mínimo de 1,5 metro, né? Sempre que possível, né? Se higiene, ou seja, higienize, passe álcool em gel nas mãos, lave bem as suas mãos, evite contato com os olhos, com a boca, nariz, ou seja, evite o contato com o próximo. A gente toma esse cuidado. Então, assim, a gente peça, por mais que você não acredite, né, nisso, mas respeite a vida do outro. Aqui a gente está falando não só para você, mas é para o outro. Vamos respeitar. Respeite seu vizinho, respeite seu amigo, respeite a sua família, a sua mãe, a sua avó. Ou seja, tem muitas pessoas que, por mais que você não acredite, essa doença está aí. Ou seja, não é uma realidade nossa. O mundo parou. E até quando você vai falar que isso é uma mentira criada pela política? Ou seja, isso é que acaba nos realmente deixando tristes. Porque a gente batalha tanto, conversando com o prefeito ontem no gabinete, mas a gente está aqui trabalhando incansavelmente, os trabalhos triplicaram. Em conversas, ele, Alisson, não estou conseguindo dormir, chego às vezes na casa dele, respeitando todas as distâncias. Está uma Bíblia escrita, de fato,
mais de 20 folhas, escritas pela mão. O que vamos fazer? Vamos comungar? Quais são as atitudes que nós vamos tomar? Ou seja, isso não é uma criação do Poder Executivo. Por isso que foram chamadas todas as lideranças. Os pastores já vinham fazendo esse papel, mas vamos intensificar ainda mais por ser formadores de opinião, por estarem presentes na comunidade e por serem, ou seja, a contribuírem, que sempre vieram contribuindo. Ou seja, essas são as atitudes. Neste momento, como o prefeito falou, algumas pessoas não concordam com as portas da igreja estar abertas, mas ela é um instrumento para a gente vencer essa batalha. Ela é um instrumento passando bem, ou seja, tratando o seu lado espiritual, que a gente vive num mundo muito complicado, um mundo doentio, as pessoas andam um pouco tristes, então a gente precisa de uma palavra, e a gente precisa muito de Deus, independente de crenças, mas a gente acredita, então a gente está precisando muito disso. Então, respeitando os métodos, o distanciamento, álcool em gel e máscara, não haveria problema. E esse decreto ele vem com esse espírito. Ou seja, respeite o próximo. Então ficaria proibido a realização de todo e qualquer evento, certamente o esporte. A gente todos, acredito que seria uma maioria, queira a volta, mas ainda não dá, não é nesse momento. Então o decreto ele ainda proíbe. As redes, as aulas da rede de ensino, ou seja, presencial do município, ou seja, elas estão suspensas também, e também se tornaria aí o uso obrigatório de máscaras. E a gente pede que nunca até como conversado na reunião, se trate como preconceito uma classe, que hoje uma pessoa contaminada de um certo grupo social, se tem um preconceito muito grande, mas aquela pessoa, vamos para uma igreja, tal igreja tem um infectado. Gente, a pessoa não tem culpa. E esse problema não é daquela igreja, como muito bem a gente conversou na reunião. Será que essa pessoa pegou na igreja? Provavelmente não, porque a igreja segue em todos os cuidados. Então, assim, a gente vê que nesse momento o preconceito ele é muito forte, ele é muito amplo. Nas redes sociais, as pessoas discriminando uma certa classe, até mesmo com relatos a pessoa na rua sente o preconceito da própria sociedade. Porque eu estava, eu tenho um irmão de certa congregação que está contaminado. Então, as pessoas já acabam confundindo. Gente, é um momento de união. A gente vive uma unicidade. A gente só pede o cuidado. O cuidado, o respeito com o próximo, o amor, a compaixão. Ninguém gostaria de estar contaminado. Então, assim, a gente trabalha realmente intensivamente para que as coisas aconteçam, para que a gente saia dessa realmente numa melhor. Que a gente acredita, como o Moacir falou, Canelinha está um município calmo. Apesar de ter 17 contaminações hoje, casos positivos, a gente está conseguindo conduzir a grande maioria, certamente cumpre com o seu dever. Só que o problema nosso é que a gente vive num estado de muito direito e pouco dever. Você só olha aquilo que você tem direito, mas eu tenho direito disso. E será qual é o seu dever? O dever de respeitar o próximo, o dever de cuidar da saúde do próximo. Então, assim, a gente tem que começar a olhar mais para o próximo, tirar um pouco o olhar nosso. O que eu tenho que fazer para o Estado ser melhor? Que a gente se compara muito a governo federal, se compara muito a lideranças, a corrupção, olha muito, mas a gente esquece de nós. E o que eu faço para o meu país ser melhor? Ou seja, a gente tem que olhar mais para a gente. Então, é isso que a gente pede encarecidamente para toda a população. Quando a gente fala utilizar o uso da força, Moacir já repreende. Não, calma, não vamos ser assim, não vamos agir assim. A gente, ou seja, acredita na nossa população, ele acredita no município. Por isso que se candidatou, ou seja, foi prefeito do município. Candidatou em outros momentos e assim, então o que acontece? Porque acredita na nossa população, acredita no crescimento. Então, acreditando na população, a gente faz um novo decreto, obviamente, o prefeito Moacir Montebeller, com a contribuição de todas as lideranças, que o quê? Acredite nisso, ou seja, respeite o próximo. É isso que a gente vem pedir para toda a população. E certamente, qualquer denúncia que você tiver, por exemplo, Cris, agradeço a sua contribuição, não só aqui na rádio, mas também pela mensagem que você mandou particular. Geralmente, como a gente recebe muitas informações, muitas mensagens, a gente não consegue
responder com talvez a atenção devida para todas as pessoas, mas certamente as atitudes vão ser tomadas. A gente agradece, porque a gente precisa nesse momento também de fiscalizadores. O Poder Executivo é a equipe é limitada e a gente não tem condições de fiscalizar todos. Então toda pessoa que tiver a iniciativa de falar, lá está ocorrendo isso, certamente isso contribui para o crescimento do município e de toda uma região. Então agradecer aí a todos os ouvintes pela compreensão também. Ok, obrigado ao Alisson. Essa semana, se der tudo certo, ele volta aqui novamente, ou enfim, mais adiante aí para trazer mais informações aí sobre, então, aí a questão aí também do decreto, né? Prefeito, obrigado pela participação aí, é um assunto que a gente considera aí de relevância, né, para a população, e muita gente aqui participando, inclusive a Leca aqui nos cobrando, dizendo que a gente não está respondendo a sua pergunta. Sim, o prefeito já respondeu lá várias vezes, né, sobre a situação aí de que não podemos fechar. Não, o prefeito em nenhum momento falou que vai fechar o comércio, que ela diz que todo mundo tem que viver, comer sim, e todo mundo vai continuar, né? O prefeito aqui não veio dizer que vai fechar nada, ele veio aqui com outro intuito, dizer inclusive que há alguns pontos aí do decreto que vão ser trazido a público, então, a partir da manhã, mas nada que feche, enfim, comércio, que feche alguma situação aqui em Canelinha. Prefeito, obrigado pela participação, até a próxima então. Tá bom, quero aí agradecer o convite, o Tomás, ao Juliano, e as palavras do Alisson. Boa, Alisson, é isso aí, bem colocada. Vamos ter transparência em pensamento. Está fechando, não fechou? Tudo é simples. O que nós vamos sair daqui fixado? Primeiro, vida normal. Temos indústria, comércio, bares, restaurantes. A vida está normal. O que não está normal? Isso, a vida normal, com cuidado. O que não está normal? Aglomeração. Então shows, esporte, educação. Só. O resto está normal. Todo mundo precisa comer, sim. Mas ele precisa trabalhar, comer com cuidado com o setor sanitário, que é esse vírus, apenas isso. A vida está normal. Então, se todo mundo se cuidar, passamos por isso aí, cada um fazendo a sua parte. Quero agradecer a participação de todos, né? Isso aqui até deveria, tem coisas que eu gosto de fazer e dificilmente eu faço, manda de lá que eu respondo aqui, bater um papo, né? Sobre dúvidas, perguntas, não importa, gosto desse tipo de conversa, mas deixamos isso aqui claro, como a responsabilidade nossa agora é do município, aí me atribui aí para fechar ou abrir, né? Então fica complicado, mas fizemos a nossa parte, estamos aí colocando o nosso decreto, usando o bom senso, a calma, esperando que isso passe logo, né? Mas dizer à comunidade de Canelinha que estamos preparados, alguém que sente uma dor, que sente uma febre, todos os sintomas, estamos aqui, está o setor de saúde na coordenadoria da Verinha, nossa secretária, segurança, muitos já ficaram ali também no hospital, né? E ali também ficaram um pouquinho e com oxigênio e tal, passaram e foram embora. Também tem isso. Tem esse caso que foi transferido para Nova Trento, mas graças a Deus está sob controle a própria peste, entendesse? A gente está levando. Então, com cuidado, com calma, né? E procurando sempre o bom senso e a união. O Alisson disse uma coisa aqui importante, que se preocupa com o outro. Eu uso a máscara por causa do outro. Eu nem digo por causa de mim. Esse respeito mútuo é importante na comunidade. Então, dizer que sempre é um prazer estar aqui conversando um pouquinho. Sou repetitivo, mas não tem outra saída, é isso aí, de forma simples. Vamos cuidar daquilo que está sendo um pouquinho abusado, que é bares, Asa Delta, o Morro da Pipa. Vamos entrar em contato também com a segurança pública. Aí é antipático, porque veio aqui, porque a polícia está aqui, mas tem coisas que, se não tiver o controle natural, você tem que agir. Um abraço a todos e um bom dia. Ok, então, obrigado ao prefeito Moacir Montebeller pela participação nesta manhã.
Mais informações então aí no próximo bloco. A gente volta então aqui para trazer as últimas informações do Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Apresentação: Tomás Ferrari e Juliano Fritzen. Canelinha FM 98,3. Essa é a minha rádio. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3. A rádio da cidade. Agroestel Agropecuária, a parceria certa para o desenvolvimento de suas atividades. Na Agroestel você encontra assistência técnica e revenda Estil, artigos para caça e pesca, produtos PET, rações, medicamentos veterinários, ferramentas, insumos agrícolas, botas, luvas, lanternas e também vários outros produtos. Agroestel Agropecuária, localizada no Centro Comercial Tequinho, às margens da rodovia SC 410, quilômetro 15, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia. Fone 32640013 ou pelo WhatsApp 998623152. Agroestel Agropecuária. Quem quer dinheiro? Você está precisando de um dinheirinho? Então vem pra Elense e faça acontecer. Vamos valorizar nossa classe. Aposentado sim, mais velho nunca. Elense, a casa do aposentado. A gente aposenta são as preocupações. Isso sim, vamos dançar, vamos comprar aquele sítio tão sonhado, vamos fazer a reforma da casa, vamos viajar, vamos ser feliz. Alegria, oi! Vem pra Elense, a casa do aposentado. Vem pra Elense, mais próxima de você. Elense, a casa do aposentado. Em Canelinha, loja Toque Delicado. Uma loja com um toque a mais para você em cama, mesa e banho. Semijoias, lingerie, cuecas, toalhas e moda de praia. Toalhas de personagem infantil, toalhas de times, travesseiros e edredons. Venha nos conhecer. Loja Toque Delicado. Agora, aquele toque a mais que faltava, você encontra aqui. Atendimento das 9 ao meio-dia e das 13h30 às 18h30. De segunda a sexta-feira. E sábado das 8h30 às 13 horas. No centro de Canelinha, próximo ao Macris Atacadista. Loja Toque Delicado. Conforto em toalhas e lingeries. Fone WhatsApp 99995-1869. Na loja Aplique Arte Confecções e Informática você encontra tudo o que precisa. Temos roupas adulto-infantil, presentes, perfumes, enxoval para bebê, uniformes escolares, computadores, notebooks, impressoras, peças e suprimentos. Loja Aplique Arte, Rua Manuel Francisco Correia 122, Rua da Câmara de Vereadores. Fone 32640031 ou WhatsApp 996299568. Venha você também para Aplique Arte Confecções e Informática. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade. No ar, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Apresentação: Tomás Ferrari e Juliano Fritzen. Seguindo então o Jornal da Manhã, agora nós vamos trazendo as últimas notícias aqui do Jornal da Manhã da Segurança Pública. Olha, nós tivemos ontem um caso bárbaro aqui na Nova Descoberta. Daqui a um pouco o Juliano vai trazer informação. Uma situação aí difícil de um casal morto aí que deixou 5 filhos. Acompanhe então as informações. Jornal da Manhã. Olha, um casal foi encontrado morto
no pátio de sua casa. 5 filhos do casal também estavam em casa. A guarnição da Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira para atender uma ocorrência de homicídio na rua Valtrudes Laus, no bairro Nova Descoberta, em Tijucas. Chegando ao local, 2 cadáveres foram localizados. Os corpos de Rafael Tiago Pereira e Josiane Borges foram encontrados na rua. Segundo informação dos filhos do casal, após uma forte discussão, ambos saíram em direção à rua. Logo em seguida, por volta das 23 horas, foram ouvidos 2 disparos de arma de fogo. Informações dão conta de que no local os envolvidos traficavam drogas e o crime poderia ter motivações relacionadas ao tráfico. No local não há câmeras de monitoramento, dificultando ainda mais a elucidação do crime. O casal possuía 5 filhos menores de idade, fato que fez necessária a presença do Conselho Tutelar, além do IGP e a Polícia Civil. As fotos que nós recebemos aqui posteriormente mostram um pouquinho do tamanho da brutalidade, do absurdo do crime, né, Tomás? É verdade, né, Juliano? Só comentar aqui sobre esse fato. Favor. Eu já comentei ontem aqui no ar, quando a gente trouxe a notícia por volta das 10 horas da manhã, né? Situação aí que chamou muita atenção foi os filhos, né? São 5 filhos, que ouviram, inclusive, o tiro por volta das 11 horas da noite. Foram dormir, rapaz do céu, eu não consigo imaginar isso. E a mãe estava morta aí no terreiro da casa, os meninos aí, o maior tem 13 anos. E que situação, hein? Perdeu o pai e a mãe nessa situação aí. A polícia diz que há um certo envolvimento do pai aí com tráfico, enfim, né? Mas a gente está aguardando mais informações, enfim, sobre aí. Inclusive essa notícia já está no site, né? canelinhafm.com, tá lá atualizadinho. Que situação, hein? Olha... Vamos para o esporte então, Juliano? Vamos para o esporte então, meu querido. Vamos lá então com as últimas informações do esporte. Olha, mesmo com dívidas, o Corinthians pensa em reforços e monitora jogadores de clube na China, hein? O Corinthians vive uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo em que enfrenta uma crise financeira, planeja demissões e deve 3 meses de salário ao elenco, o clube pensa em contratar reforços para quando o futebol for retomado. O atacante Jô, que já está livre no mercado, e o lateral direito Marcinho, pode assinar um pré-contrato para deixar o Botafogo a partir de julho, são os principais alvos, mas não são os únicos. A diretoria alvinegra está de olho em oportunidades de mercado como atletas que possam ser contratados sem custos. Um dos desejos do técnico Thiago Nunes é a chegada de um atacante de lado de campo. Atualmente, o elenco alvinegro conta com Davô, Everaldo, Janderson e Ione Gonzalez para a posição. Os dirigentes do Corinthians também monitoram a situação dos jogadores brasileiros que atuam na China por conta da pandemia de Covid-19. As fronteiras estão fechadas e aqueles atletas que estão fora do país podem ser liberados por empréstimo. Porém, o Timão não tem condições de pagar o mesmo que os clubes asiáticos. Contratações desses atletas só serão possíveis caso haja uma considerável redução salarial ou caso os chineses concordem em dividir os pagamentos. Por hora, os ídolos Paulinho e Renato Augusto são vistos como sonhos bem distantes. O atacante Alex Teixeira é outro alvo antigo que não saiu da pauta do Corinthians. Com contrato com o Jiangsu Suning até dezembro, o jogador de 30 anos é acompanhado de perto pelo Timão. O momento é de certeza. Além de não saber como ficará a situação dos jogadores brasileiros na China, o Corinthians ainda não tem dimensão exata do impacto da crise nas contas do clube, como explicou o diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves. Tomás. Pois é, o Corinthians aí tá com a dificuldade em pagar a folha e vai querer trazer o Jô. Por isso que eu não entendo futebol às vezes, né? Já não vai dar conta de pagar o Jô, né? Pois é, situação aí difícil. Fechamos, Juliano? Fechamos então, meu querido Tomás. Então tá bom, até amanhã então, pessoal. A gente volta a qualquer